Agora, vamos passar a leitura de um breve currículo do Bruno Tatarem Sepulcre, que é um dos fundadores da Atados, finalista do Prêmio Empreendedor Social de 2014, realizado pela Folha de São Paulo, em parceria com a Fundação Schwab, conectando pessoas que buscam oportunidades de engajamento social com organizações sociais, formado em administração de empresas pela Universidade de São Paulo. Vamos assistir a palestra do Bruno sobre Atados, mobilizando pessoas para causas sociais. Bom dia. Meu nome é Bruno, uma honra estar aqui hoje. E acho que o que eu queria hoje aproveitar esse espaço era contar um pouquinho do que eu aprendi nesses últimos 3 anos na minha trajetória no Atados e compartilhar um pouco essas experiências e contar um pouco da história e como essas coisas me afetaram ao longo desse tempo e passar um pouco para vocês. Acho que a gente tem um pouco para trocar quando a gente fala de inovação no setor público e no setor privado, no setor social, seja qual âmbito nós estamos. Bom, eu tenho 24 anos, sou formado em administração de empresas pela USP, e antes de começar o Atados, eu traçava uma carreira normal, dentro da esperada por alguém que faz administração de empresas na USP. Então, eu trabalhei em bancos, trabalhei em algumas outras grandes empresas, até que teve um momento da minha vida em que eu fui mobilizado para alguma coisa que é o Atados, e esse motivo pelo qual eu estou hoje aqui. Eu tenho um amigo que ele se chama Luiz Henrique Madaleno. Eu coloquei a foto do Facebook dele porque ele é um cara normal como qualquer um de nós. E olha quem está ali embaixo, ali, agitando Inova Day. Então, a gente está... Ele morava comigo há um tempo, ele voltou de intercâmbio, ele estava muito inconformado com o trabalho dele, se questionando muito sobre as coisas que ele gostava de fazer e como que ele se dedicar na vida dele. E, em algum momento, eu cheguei em casa, eu morava com ele, e ele virou e falou assim, cara, eu quero fazer alguma coisa diferente e alguma coisa que faça sentido para as outras pessoas também e não só para mim. E ele nesse momento, ele começou a chamar alguns amigos, a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos pensar em desenvolver alguma coisa diferente. E até que, em algum momento, ele teve a ideia de desenvolver um portal em que conectasse pessoas que gostariam como ele, disponibilizar o tempo dele para desenvolver alguma atividade que causasse um impacto social positivo, conectando com organizações e pessoas que precisassem de ajuda. E quando ele falou isso para mim, eu lembro que eu estava em casa, eu cheguei e ele veio com essa ideia e falou, cara, vamos fazer isso. E na hora eu fiquei muito nervoso e realmente falei, não, vamos ver o que é isso, vamos começar a desenvolver isso. Eu lembro que eu cheguei em casa, tinha um iTouch na época, isso foi em 2012, e eu não consegui dormir e comecei a olhar, pesquisar, ver se já existia alguma coisa parecida com o que a gente estava começando a desenvolver. E essa ideia surgiu desse cara aqui, que é uma pessoa como qualquer um de nós, e hoje a gente conseguiu formar o Atados. Antes de apresentar o Atados, acho que você já tem uma noção, mas quando a gente idealizou um portal em que a gente pudesse disponibilizar o tempo da gente ou de outras pessoas para ajudar, seja o que for, ou se engajar socialmente, a gente já tinha algumas ideias que a gente pensava o que seria isso. Eu gostaria de perguntar um pouco para vocês e gerar esse questionamento do que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em ajudar outra pessoa, em se engajar socialmente, ou o que seria esse tipo de participação cidadã ou qualquer outra coisa nesse sentido? Disponibilização do seu tempo? Para algum... Legal. Mas que coisas? O Brasil é um país que nasceu sobre grandes desigualdades, as desigualdades permanecem até hoje. E
O Brasil tem muitos problemas sociais e tem muita gente querendo desenvolver outras coisas por si próprias também, não só através do governo, né? O que mais que você pensa quando se pensa em doar e ajudar de alguma forma? Sim. Exatamente, a gente precisa ter foco, porque existem muitas causas, jovens, pessoas de todas as idades, e as causas são muito complexas, existem todos os tipos de atuação social diferentes. Então, a ideia do Atados é justamente essa. Eu vou apresentar agora o portal do Atados, que é justamente um portal de engajamento social, em que as pessoas podem entrar no site e encontrar uma oportunidade de engajamento social de acordo com a disponibilidade que ela tem, com a causa que ela acredita ou com a habilidade que ela gostaria de se desempenhar. Então, quando a gente fala em um portal em que conseguiria congregar todas essas possibilidades de engajamento social, a gente precisa ter essas organizações de todos os tipos diferentes que estão no dia a dia. Então, por exemplo, esse é o site do Atados. Ontem à noite eu peguei essa foto e a gente tem aí 6 organizações aqui representadas nesse site. Cada foto dessa é um ato voluntário. Cada ato é uma oportunidade de engajamento social, de uma organização social diferente. Então, aqui a gente tem o Make-A-Wish, um voluntário de sonhos, o Movimento Arredondar, que é outra organização com voluntário treinador. E a pessoa que quer se dispor a ajudar alguma organização ou se conectar a alguma causa, ela pode entrar no site e começar a descobrir as diferentes causas e focos que a gente tem e realmente descobrir exatamente como se engajar de outras formas que não só seja via governo ou via participação cidadã direta, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente pensa em voluntariado, por exemplo, muito do que a gente pensa são projetos como o projeto Noites Solidárias. Então, eu posso me engajar no projeto Noites Solidárias para distribuir comida para pessoas em situação de rua. Esse é um exemplo de um projeto que acho que vem bastante à mente quando a gente pensa em voluntariado, assistencialismo e ok. Outro projeto que a gente tem aqui, da Associação Brás, é trabalhar com musicoterapia para pessoas com deficiência. Então, se doar alguns dias para desenvolver atividades lúdicas com as crianças que são atendidas pela instituição. Mas o mais legal de tudo isso é que no Atados a gente consegue descobrir 1 milhão de oportunidades diferentes que a gente nunca pensaria. Então, por exemplo, o ADOS é uma organização que trabalha na reintegração de refugiados aqui na cidade de São Paulo. Essas pessoas muitas vezes são refugiados de guerra ou diversos outros países e têm uma dificuldade muito grande de se integrar na cultura e se integrar até no mercado de trabalho. Então, o ADOS ele faz um trabalho não só com professores voluntários, dando aulas de português para eles e auxiliando na parte de documentação e integração na cultura, até numa parte de integração mesmo dessas pessoas com as pessoas daqui. Então, o campeonato multicultural, que é esse ato, é uma possibilidade de engajamento em que você vai lá para uma Copa do Mundo em que os refugiados de cada país fazem um time. Então, você pode jogar futebol, você pode ir lá visitar, você pode torcer, você pode ajudar na organização do evento. Então, existem 1 milhão de formas diferentes de se ajudar. Então, outros exemplos aqui de atos que eu peguei no nosso site. Então, o primeiro ato é o do Bike Anjo. A ideia é que você conseguir ensinar uma pessoa a andar de bicicleta. Então, a ciclofaixa vai ser inaugurada aí, é uma boa oportunidade de aprender quem ainda não aprendeu. O PIMP Nossa Cooperativa é um evento em que o projeto PIMP My Carroça, que pimpa
carroças de catadores de lixo que estão na invisibilidade em São Paulo. E a ideia é justamente trazer esse trabalho à tona. Eles fizeram esse trabalho em cooperativas também. Então, a ideia desse trabalho justamente é levar voluntários para fazerem um mutirão nas cooperativas, conhecerem os catadores, conhecerem as histórias que estão por trás, conhecerem também uma cooperativa de lixo dentro da cidade de São Paulo, que muitas vezes a gente não tem oportunidade ou simplesmente passa despercebido muitas vezes. Tá? E N outras vagas de trabalho voluntário. E tudo começou com esse cara aqui. Hoje, a gente tem uma organização com diversas ONGs, tanto na cidade de São Paulo como em outras cidades, e tudo começou com a ideia do Luiz. Eu acho que o poder de mobilização que ele conseguiu trazer foi muito incrível, porque no começo era eu, ele, mais 2 pessoas, e a gente teve a ideia. Então, a gente falou, não, então vamos começar a visitar essas organizações sociais. Eu trabalhava em empresas, não tinha muito conhecimento com o terceiro setor, então a primeira coisa que a gente foi fazer foi justamente bater na porta de diversas organizações sociais para conhecer. Então, a gente montou um PowerPoint da ideia do Atados, que o Atados nem existia na época, e a gente começou a bater na porta e conversar, e quando a gente viu a primeira organização que a gente foi, a gente falou, não, vamos marcar como organização pequenininha. A gente ligou para uma ONG que a gente achou que era pequenininha, a gente viu, era a Liga Solidária, que é uma organização que tem um escritório aqui na Capote Valente que é gigantesco. Foi a primeira organização que a gente foi super bem recebido, a gente falou, não, acho que é isso aí, a gente precisa continuar. E a partir disso, começamos a visitar diversas organizações. E em novembro de 2012, a gente lançou o site com 70 organizações cadastradas e 150 tipos de atos voluntários no nosso site. Então, a partir desse momento que a gente lançou o site e disponibilizou essa rede, começou a criar essa fanpage, a gente deixou de ser 4 pessoas. A gente começou a virar 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, e uma rede de pessoas que estavam dispostas a dividir o sonho que a gente tinha juntos. Então, hoje, o Atados, a gente está em diversas cidades e a gente tem mais de 10 funcionários hoje, mas, além disso, a gente tem mais de 100 voluntários que atuam junto com a gente no dia a dia, compartilhando os nossos sonhos, os nossos projetos. E as coisas começaram a acontecer. Então, a gente saiu no site, o site saiu, os atos começaram a acontecer, a gente começou a sair em algumas mídias, a gente começou a criar uma sustentabilidade financeira também. Então, como a gente começou a ficar conhecido, as empresas começaram a procurar a gente para desenvolver programas de voluntariado e engajamento social dentro das organizações. E hoje o Atados ele é uma rede presente em 3 cidades, Curitiba, São Paulo e Brasília, mais de 34 mil pessoas e 345 organizações. E tudo isso começou por causa desse cara. Legal, né? Mas o que fez isso acontecer, né, de uma maneira tão maluca, assim, porque a partir desse momento que o Atados começou e a gente começou a se envolver nessas causas e conhecer as organizações, a gente começou a fazer esse tipo de mobilização de pessoas sem perceber. Isso começou a virar natural, começou a fazer parte da gente. A gente começou a perceber que a gente, por desenvolver os projetos que a gente desenvolvia, da maneira que a gente desenvolvia, a gente começou a perceber que a gente conseguia mobilizar as pessoas para as causas sociais e realmente criar esse poder da rede. Então, hoje a gente fala que a gente trabalha em três frentes. Uma que é despertar para a atuação social e formar, que é justamente a gente criar essa possibilidade, esse primeiro contato da pessoa com um trabalho voluntário ou com uma organização social, fazer essa conexão e desenvolver as organizações que estão apoiadas. E a gente fez isso em alguns momentos de uma maneira muito forte, que mexeu muito com a gente. Então, essa foi a primeira Copa do Mundo dos Refugiados que eu citei. Então,
A gente teve mais de 350 pessoas envolvidas e mais de 70 voluntários. Esse evento saiu em diversas mídias. Foi uma parceria que a gente fez com o ADOS. E isso começou com a ideia do Daniel, que trabalha comigo. Um dia ele chegou no carro, abriu a porta e falou: cara, tive a ideia de fazer a Copa do Mundo dos Refugiados. Era na época de Copa do Mundo. Ele chegou no carro e a gente falou: Daniel, o que você está falando? A gente nem acredita, nem botava muita fé. E ele: não, a gente vai fazer a Copa do Mundo dos Refugiados, e aí vai o pessoal do Congo, e vai ter e aí os voluntários vão ter lá, vai ter uma bateria e não sei o que lá, e o cara começou. E isso surgiu, e a gente teve um monte de pessoas envolvidas, e saiu em diversas mídias também. A gente desenvolve diversos projetos e organizações. Então, esse é um projeto também que a gente faz, que se chama Carta e Livro. Era um projeto em que a gente encontrou em uma organização parceira que se chamava Morungaba. E o André, que é outra pessoa que trabalha comigo, ele chegou na Morungaba, falou com a Renata, ele ligou: Renata, oi, tudo bem? Apresentou o Atados na época com aquele PowerPoint de um site que ainda nem existia. E ela comentou justamente que ela não tinha interesse em trabalhar com voluntários, porque ela não acreditava. Ele foi lá, bateu um papo com ela. E, nesse período, ele descobriu que ela tinha esse projeto que se chamava Carta e Livro, que ela fazia com mais 2 pessoas, com algumas crianças de abrigos que eram parceiros. Então, qual que era esse projeto? A Renata se correspondia com crianças de diversos abrigos em São Paulo. E a gente falou: bom, por que a gente não faz isso com voluntários? Então, depois que o André entrou lá, a gente conseguiu estruturar o Carta e Livro de modo que o voluntário ele é um voluntário correspondente que escreve uma carta durante 3 meses com uma criança de um abrigo que ele não conhece. Toda semana ele se corresponde e, no final desse período, ele conhece a criança na festa da troca. Então, a ideia justamente é estimular a criança para a leitura, criar um vínculo com um adulto e, ao mesmo tempo, gerar esse laço de afetividade e criar essa conexão com um projeto, claro, de início, meio e fim. E hoje esse projeto já está com mais de 150 voluntários e a gente já teve mais de R$35 mil captados para a manutenção desse projeto, que antes era uma ideia que estava guardada em uma organização social. E outro exemplo é o Abraço Cultural, que surgiu dessa relação que a gente tem com o ADOS, que é um curso de línguas que a gente está desenvolvendo, só que os professores de línguas são refugiados. Então, dentro daquele eixo de geração de renda, de inserção no mercado de trabalho, inserção na cultura, a gente criou esse Abraço Cultural. Então, depois de 2 semanas, a gente teve mais de 220 inscritos, e a gente tem uma equipe de 30 voluntários que, efetivamente, estão no dia a dia botando a mão na massa, né? Bom, e a gente, acho que um pouco eu queria provocar aqui hoje é como é que a gente, com os aprendizados que a gente tem no Atados e no dia a dia, como é que eu consigo mobilizar pessoas para qualquer coisa. Não é uma receita de bolo, é uma experiência que eu vou passar, só algumas coisinhas, mas eu acho que é uma provocação muito legal, porque a gente viu que a gente tem conseguido fazer isso. O Luiz conseguiu fazer isso e mudou minha vida. E, assim, a nossa casa, que fica aqui perto, também ela está sempre movimentada e a gente está sempre recebendo pessoas e é muito legal. Então, bom, vamos lá. A primeira etapa eu coloquei aqui como idealizando. Então, quando a gente começou o Atados, e o Luiz veio com a ideia, no dia seguinte eu falei: cara, essa ideia é a ideia do século. Se roubarem essa minha ideia, eu vou perder o timing, vai acontecer alguma coisa. E eu comecei a, sabe, não, olha, essa é a ideia que é a ideia do século e eu não posso, eu achava a ideia tão boa, mas tão boa, que eu tinha medo de contar para as pessoas, que eu achava que as pessoas iam achar tão boa a minha ideia, que elas iam roubar a minha ideia e fazer. Então, eu não contava, eu tinha um medo de compartilhar isso, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a conversar com as pessoas, primeiro com umas, depois com outras, eu comecei a perceber o quão rico que era essa troca, sabe? Então, acho que a primeira lição aqui é que, se você realmente tem uma ideia ou alguma coisa que você gostaria de desenvolver, compartilhe a sua ideia. Então, o primeiro passo para criar projetos inovadores que tenham outras pessoas envolvidas é justamente desapegar das suas ideias. Porque, com certeza, alguém no mundo
pode ter certeza, no mínimo uma pessoa no mundo já teve uma ideia igual à sua. Então, hoje, depois que a gente construiu o Atados, a gente recebe várias pessoas que falam, nossa, eu já pensei em fazer o Atados. Pô, que legal. Então, essa troca e esse compartilhamento das ideias ele é uma fase muito importante. Desapegue e saia falando suas ideias para todo mundo. Não pare de falar delas. O Daniel ele virou insuportável quando ele descobriu da Copa do Mundo dos Refugiados, mas ele fez a coisa acontecer. E só fez acontecer porque ele realmente acreditava naquilo que estava acontecendo. Outra coisa é que a sua ideia vai ser muito diferente do que... O que vai acontecer vai ser muito diferente da sua ideia. Então, quando a gente pensou no Atados, não era nada parecido com o site que eu mostrei para vocês agora há pouco. E a gente nem imaginava que ia surgir um curso de língua para os refugiados, uma Copa do Mundo. A gente não tinha a menor ideia. E a gente só foi desenvolver essas coisas a partir de uma criação conjunta com outras pessoas. Bom, essa parte é importante. Depois que a gente tem o conceito da ideia, a gente precisa maturar essa ideia. Então, a gente precisa planejar, a gente precisa estruturar um modelo de negócios, a gente precisa saber o tamanho do mercado que a gente está atuando, a gente precisa mensurar o público-alvo e mercado, procurar os indicadores de indústria, analisar os riscos, pensar como capitalizar e estruturar os produtos e os serviços da organização. Brincadeira. Isso é o que se fala quando a gente pensa em um processo que não é um processo de inovação. Eu acho que o Inovaday, o Atados e os projetos que a gente quer criar, eles são projetos que precisam de um tratamento diferente do que a gente está acostumado. Eu, pelo menos, aprendi isso na universidade, nos meus trabalhos anteriores. O trabalho de inovação ele surge de uma ideia do trabalho desse conceito muito na parte do teste, no parte da troca, no parte do compartilhamento, porque era impossível. A gente fez alguns planos de negócio do Atados no começo, porque a gente precisava apresentar para não sei quem. E assim, a gente olha e não tem nada a ver com o que é, e vai ser assim, é uma parte normal do processo, a gente alterar o rumo, porque é uma coisa nova que a gente está criando. Então, o que é importante é a gente chamar as pessoas com essa ideia que a gente tem, né? Então, seja do Atado, seja a Copa do Mundo dos Refugiados, seja um projeto seu, seja um projeto no seu bairro, contextualizar elas do porquê que você está fazendo isso e compartilhar o seu sonho. O Daniel conseguiu compartilhar o sonho dele da Copa do Mundo dos Refugiados. E começar a desenhar alguma forma das pessoas conseguirem se apropriar do projeto de maneira em que o projeto ele seja também atrativo para a pessoa. Então, a gente tem alguns programas, principalmente nessa parte... vou dar o exemplo do ADOS, da Copa do Mundo dos Refugiados. A Copa do Mundo dos Refugiados ele é um projeto em que ele é muito chamativo, porque ele é muito legal. Você vai no final de semana e você vai conhecer gente nova, você pode ir com seus amigos, você vai participar de uma festa e você vai participar de uma Copa do Mundo dos Refugiados. Isso é muito divertido, é legal. O ADOS ele pode precisar de 1 milhão de outras coisas depois das pessoas. Então, dar aula de português, ou ajudar a pessoa a fazer um documento, entregar um panfleto. Só que se eu chegar para qualquer pessoa no começo e falar assim, puta... eu preciso que você me ajude a entregar o panfleto da minha organização. O ADOS ele faz isso aqui. Então, a ideia é justamente a gente conseguir criar um vínculo antes com a pessoa, que é esse ato para despertar que a gente fala, onde a gente consegue contextualizar e colocar a pessoa e criar simpatia para depois a gente conseguir desenvolver projetos que sejam não tão legais ou que sejam mais demandantes em relação a tempo e outras coisas. Então, nesse primeiro momento, é legal a gente conseguir chamar as pessoas, contextualizar a importância delas nesse projeto e também deixar uma coisa legal, que elas conheçam novas pessoas e que elas tenham desafios e mostrar qual que é a importância disso. Então, o abraço cultural ele é um exemplo disso, sabe? Muitos dos voluntários que atuaram no desenvolvimento do curso para os refugiados, eles começaram a conhecer o ADOS por conta da Copa do Mundo dos Refugiados. E eles têm papéis bem definidos e tudo mais dentro dessa etapa.
Dentro do Atados, que a gente vê que em projetos sociais o que engajou são projetos que têm contato com o público final, que possibilitam conhecimento de uma realidade distinta, que têm atividade em grupo, que possibilitam desenvolvimento pessoal, que possibilita a pessoa se empreender e se sentir empoderado, chamada para coisa legal, não um sacrifício, e trazer para o real, o contato com pessoas, essa reunião, essa capacitação, essa troca, sentar em roda tem um poder muito forte, que a gente descobriu isso. O que não deu muito certo, pedir favor, se desesperar, pedir coisas chatas por muito tempo ou no primeiro contato, e uma cocriação 100% aberta. Então, eu quero fazer alguma coisa aqui, aí você chama 30 pessoas, e aí você tenta criar. Se a ideia está muito aberta, você chama todo mundo para cocriar, é difícil você criar uma unidade também e as pessoas se apropriarem disso. Então, quando o Daniel falou da Copa do Mundo dos Refugiados, ele tinha um conceito pronto, mais ou menos pronto. A partir disso, ele chamou diversos voluntários e as pessoas começaram a dar ideias e trabalhar em cima disso. Bom, a etapa 3 é fazendo. Então, ter o que as pessoas desenvolverem, pensar em coisas não superficiais. Na apresentação que o Daniel tinha colocado, era pensar em coisas não idiotas para as pessoas fazerem. Porque muitas vezes a gente chama as pessoas e a gente tem diversos trabalhos, dos mais simples aos mais complexos, e a pessoa ela quer se sentir realmente apropriada do projeto e se desenvolvendo. Se ela não vai ser útil, vai fazer uma coisa que não serve para nada, não tem por que ela estar lá. O empoderamento constante, não sobrecarregar as pessoas que estão no trabalho e dar as coisas alinhadas com as expectativas do projeto, comunicando o tempo todo. E o segredo também é tentar identificar o que cada um é bom. E o engajamento ele traz essa mão dupla, né, como voluntariado e todas as coisas que a gente trabalha. Então, ao se engajar, a gente acredita e a gente vê que as pessoas se desenvolvem, elas criam novos amigos, conhecem novas bolhas, elas conseguem o reconhecimento do trabalho delas e conseguem ver o resultado delas na ponta. Isso aqui são exemplos de, por exemplo, a minha mãe ama me ajudar. E eu sei disso. Então, eu posso utilizar esse tipo de atitude, esse tipo de mapeamento para algumas possibilidades. Assim como eu sei que a Duda ela é ótima para ajudar na criação de coisas pré-moldadas, e assim como a Belisa é muito boa em ações pontuais. A partir do momento que a gente começa a criar esse relacionamento também, a gente sabe muito bem que horas acionar cada pessoa para desenvolver esses projetos. E isso dá muito trabalho. No curto e médio prazo, essas reuniões parecem que não andam, parece que é um bate-papo de um monte de gente que, às vezes, não está dando certo, mas acreditem, se vocês fizerem o trabalho e o desenvolvimento da ideia que vocês têm, comunicando com as pessoas, desenvolvendo essas tarefas e alinhando com todo mundo, apesar disso dar trabalho, ele vai render muitos frutos depois. E o seu projeto ele vai sair do seu controle, o que é ótimo, porque ele vai tomar proporções muito maiores do que você imaginava. E é isso, obrigado.